Hoje, então, nós vamos falar sobre os reservas do destino e eu peguei só o documento, só uma seção do documento 104 e alguns slides de outros documentos só para auxiliar a gente no estudo, tá? Então, aqui, só uns avisinhos no início, né, que esta sala está sendo gravada. Se você não quiser sua imagem exposta, deixe sua câmera fechada. Favor deixar os microfones fechados durante a exposição para evitar interferências e pedimos que sejam breves e objetivos nos comentários, que é para dar tempo de todos que quiserem se manifestar. Então, nós vamos falar sobre o documento 114, a seção 7, que é a que fala sobre as reservas do destino, né? Depois, e vamos entrar em algumas outras sessões, assim, para auxílio só. Esse corpo de reservas do destino, assim, ele é muito curioso, né? Ele nos atiça a nossa curiosidade, porque ele é um corpo de reserva. Esse corpo de reserva, ele consiste em homens e mulheres vivos, mortais, como nós, gente que vive aqui, que foram admitidos no serviço especial da administração supra-humana de assuntos do mundo. Esse corpo é constituído de homens e mulheres de cada geração, escolhidos pelos diretores do espírito desse reino, para prestar assistência na condução da ministração da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo nos mundos evolucionários. É prática geral na condução dos assuntos dos planos de ascensão começar essa ligação de utilização de criaturas volitivas mortais, tão logo elas hajam se tornado competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Então, a gente fica conjecturando que podem ser pessoas, né, com autoconhecimento, pessoas, enfim, famosas e tudo, mas a gente vai ver que não, que o livro até deixa isso bem claro, né? Portanto, tão logo surjam os homens e mulheres no cenário da ação temporal, com capacidade, ó, o que que eles dizem que tem que ter capacidade mental suficiente, né? Então tem que ter uma mente normal, porque ela tem que ser residida por um ajustador, né? Status moral adequado e a espiritualidade requisitada. Vocês veem que eles não falam muito em capacidades intelectuais e tudo. É uma capacidade mental, mas não necessariamente pessoas altamente intelectualizadas ou coisa assim, né? Eles são rapidamente designados para o grupo celeste apropriado de personalidades planetárias, para serem as ligações humanas, os assistentes mortais. Quando os seres humanos são escolhidos como protetores do destino planetário, quando se tornam indivíduos-chave nos planos que a administração mundial está levando adiante, nesse momento, o dirigente planetário dos serafins confirma sua entronização com o corpo seráfico e aponta os guardiães pessoais de destino temporais para servir a tais mortais reservistas. Então, nós vamos ver que todos eles têm que ter guardiões do destino pessoais, todos os reservistas têm ajustadores autoconscientes, e a maioria deles funciona em círculos cósmicos mais elevados, de realização intelectual e alcance espiritual. Os mortais do reino são escolhidos para o serviço no corpo de reserva do destino nos mundos habitados em virtude da. Então, como que eles são escolhidos, né? Pela sua capacidade especial para ser secretamente treinado para inúmeras missões possíveis de emergência, na conduta de várias atividades dos assuntos do mundo. Nós vamos ver que a maioria deles não são conscientes, né? Só dá a impressão que eles se tornam conscientes só quando eles estão lá naqueles treinamentos, né? Mas nem assim não sei se são.
Dedicação com plenitude e decoração a alguma causa especial, então, seja social, econômica, política, espiritual ou outras. E tendo em acréscimo disposição de servir sem reconhecimento nem recompensas humanas. Posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade e comprovável experiência anterior a esta de Urântia, de enfrentar as dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminente no mundo. Nós sabemos, né, que os ajustadores podem vir habitar alguém daqui e já terem habitado outro ser mans em outros planetas, né? Não daqui mesmo, né? O único ajustador que veio duas vezes para cá foi o de Jesus, né? Que ele veio com Melquisedeque e depois Jesus. Os que vêm para nós, eles podem ter habitado outros planetas, mas não aqui. Cada divisão do serviço celeste planetário tem direito a um corpo de ligação, constituído desses mortais do destino. Os mundos habitados médios empregam 70 corpos separados do destino, os quais estão intimamente vinculados à condução supra-humana corrente de assuntos do mundo. Em Urântia, então, olha só, os mundos médios, nós estamos sempre atrás, né? Nós temos menos criaturas intermediárias, nós temos menos tudo aqui. Eles empregam 70 corpos. Em Urântia existem 12 corpos só, de reserva do destino. Um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Stella, a gente pode fazer pergunta agora? Ou... Claro, Então, referente ao anterior, a esse aqui, porque é ali, ó. Então, os reservas do destino, eles são escolhidos antes, quando criança. Porque se o ajustador do pensamento, ele tem que ter uma característica tal, né? Ele tem que ter aquela característica para vir habitar o ser humano, então eles já sabem que aquela criança vai ser reserva. não sei, Lilian, porque digamos que venha milhares de ajustadores que já habitaram em outro planeta, e Não, nem mas todos. ali diz que o ajustador tem que ter uma experiência, veja lá, ali, ó. Não sei se eu entendi errado, É, né? Posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade quer dizer, ele tem que ter uma extraordinária versatilidade e comprovável comprovável experiência experiência. anterior a esta de Urântia, de enfrentar dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminente no mundo. Então, quer dizer, ele tem que ter essas características para habitar o ser, mas como ele vem agora, no momento, né? No momento aqui em Urântia, ele vem com 5, 6 anos, então ele já tem que saber que aquela pessoa vai ser reserva. Ó, essa Eu pessoa acho vai que, ser. eu acho que não necessariamente, porque assim, ó, nós vamos ver que tem muito poucos reservas no planeta. E talvez tenha muitos ajustadores nessa condição aqui, né? E o reserva também tem que ter Entendi. isso aqui tudo, ó, dedicação com plenitude e decoração, né? E alguma causa especial. E eu acho meio difícil quando criança ainda. Não, o ajustador é o ajustador, né? Ele pode saber, mas Ele sabe, né? eu acho, mas também tem o livre-arbítrio, né? E eu acho meio difícil, já com 6 anos, isso aqui está tudo definido na criança, né? Eu acho que não, porque nós não recebemos ajustador virgem. Nós só recebemos ajustador experiente. Mas ali o detalhe é Uhum. com experiência de enfrentar as dificuldades planetárias, né? E de lutar em situações de emergência iminente no mundo. Quer dizer, vamos dizer, eles já vêm com essas características aqui, ó. A não ser que, que eles que tenha vários ajustadores, porque nem todos os ajustadores enfrentaram dificuldades. Acho que eles vão tanta dificuldade ou vão para mundos de rebelião, né? Uhum.
Não Não, sei. eu acredito que todos os reservas tenham ajustadores assim, mas nem todos os ajustadores assim habitam necessariamente um reserva, É, eu também entendo assim. Nem né? todos, não é porque tem um ajustador experiente que ele vai ser um reserva do destino, porque de repente ele É. tem esse ajustador para outras funções, não para essa exatamente Mas ser o aqui, reserva. mas Vamos ver a aqui, opinião do Roberto. os mortais do Eu reino gosto são muito da escolhidos. opinião do Roberto. Vamos ver. Ah, tá. Então, uma das características dos É. mortais, né? Ele tem que ter esse tipo de ajustador para ser Ele tem reserva. que ter, mas nem todos que têm esse ajustador, eu acredito que sejam reservas, tu entende? Porque nós somos 8 bilhões no planeta e não tem nem 1.000 reservas, né? Mas eu entendi que a condição para você ser reserva é ter esse tipo de ajustador. Para ser reserva, sim, É. mas nem todos que têm esse ajustador são reservas, é isso que eu entendo. Mas como É. se escolhe o humano que vai ser o reserva? Isso o livro Não, não mas fala, né? não, mas é isso que eu digo, Estela. É porque é condição para ser reserva ter um ajustador com essa experiência, Deixa eu ver. entendeu? Para Ali ser tá reserva, sim, mas nem todos que têm esse ajustador são reservas, entendi. são reserva, entendeu? Uhum, Por que que agora entendi. não quer abrir? Deixa eu ver. Agora entendi. Por que que ele não quer ir agora? Ah, será que eu vou ter que fechar? Aqui. Estela, por favor, qual é a página que você está usando como referência para esse tema? Ah, e a página eu não O sei te número dizer, do é o documento. documento 114, e tópico 7, é mais fácil tu ir pelo... Tu entendeu Tá. agora, Lília, é a Entendi, opinião minha, entendi. né? Aham, porque eu pensei assim, não, mas então eles são escolhidos quando são crianças, quando vem ajustador. Não, eles podem ser É, escolhidos depois mesmo, porque eu acredito que até depois, em função de tudo isso aqui, né, é, de toda essa outra parte aqui, que eles têm que ter uma dedicação plena, eles têm que... e também tem que ter uma função estratégica ali, ou social, ou política, ou É, religiosa, né? Uhum. isso. Então, eles têm que ter uma posição estratégica. Se é uma posição estratégica, não pode ser, então, um líder de alguma coisa, tipo um presidente ou um funcionário importante, um ministro. Pode, eles Pode, dizem aqui, né? Pode ser social, pode. econômica, política, espiritual ou Uhum, outras, né? É, pode. Pode ser. porque eles têm, porque se a gente for ver, eles resolvem, eles dão a última palavra, né? Essas pessoas dão a última palavra, entre Só aspas, uma, muitas vezes, mas Mas o exemplo, Lilian, é quando o cara ia apertar o botão lá para a bomba nuclear e o cara disse que não. entendi. Do nada ele falou, Quer não, dizer, não vou ele fazer. poderia ser. Aham, mas só, Agora, tá. entende? De repente, ele era um. A gente acha que ele era um, porque ele tinha todas as qualidades, não é? Estava no poder e tudo Aham, mais, era um cara legal aham, em todos os sentidos. E ele simplesmente falou, não vou apertar o sim. botão. Eu lembro de Não, eu um. digo, pode ser uma pessoa comum, como pode ser uma pessoa, vamos dizer, importante, entre aspas, né? E Então tá. pode ser um que lê o livro, um que não lê o livro. Isso não faz Também, diferença, não, com certeza. né? É. só uma pequena parte, por favor. Só que Sim. pelo que eu entendi até agora, essas pessoas, na realidade, elas não são usadas e nem muito menos elas sabem que são, que têm essas qualidades. Só em caso de uma precisão é que elas vão serem, vamos dizer assim, startadas. É que essas capacidades É, elas são passadas para ela. Ela só tem no seu, na sua, a sua capacidade, e nem ela sabe que tem, de ser implantado esse conhecimento nela, esse treinamento. Então, na é, hora da necessidade, ela vai ser treinada. Eu entendo assim, por exemplo, as pessoas hoje que existem no mundo,
Pode ser qualquer pessoa. Eu acho que é uma capacidade mais espiritual do que intelectual. Eu entendo assim. Então, assim, é uma capacidade para absorver um determinado conhecimento na hora que for necessário esse conhecimento. Se o fato que vai pôr em risco a humanidade estiver acontecendo em determinado local, vai ser uma pessoa daquele local que vai ser sacada, eu particularmente entendo assim, e que ela vai receber esse treinamento, esse conhecimento para agir. Eu acho que não é uma coisa, apesar de ser algo emergencial, eu acho que não é algo assim também, é para daqui a um segundo, é para, quando a gente fala em treinamento, claro que a gente demanda tempo, né? Então, mesmo que com certeza não sendo muito, mas eu acho que tem que haver essa revelação, essa preparação, e salvo o melhor juízo, eu li alguma coisa no livro Durante que diz que tal fato nunca foi usado até hoje, eu acho, na humanidade. Tais pessoas. Não sei se foi em relação Não ao corpo foi, de sim. reserva, eu acho que foi sim. Já foi Eu acho usado. que foi usado. Já foi. Nós vamos vir aqui até. E esse pessoal. Ele é treinado e esse corpo existe, é meio fixo, assim, ele só vai aumentando, né? Então, nós vimos que nos mundos médios, são 70 corpos, no nosso caso, só 12. Então, é muito restrito o nosso número. E aqui, Isso. relembrando, então, ó, como eu falei aqui, ó, existem 12 corpos, um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Quais são esses grupos planetários de supervisão seráfica? São esses 12 corpos aqui de serafins mestres da supervisão planetária. Eles funcionam em Urântia conseguir. Então, por aqui, ó, cada grupo daqueles, depois nós vamos ver o número de pessoas. Então, no nosso planeta existem 12 grupos de reservas, eles estão divididos em 12 e cada grupo trabalha junto com ele. Então, por aqui dá para a gente ter uma ideia do trabalho deles, né? Porque um grupo está ligado aos anjos epocais, outro aos anjos das raças, outros do futuro, aos guardiões religiosos, do progresso, da vida, ó, da vida nacional deve ser a parte política, né? Anjos do esclarecimento, do ministério supra-humano, o serafim, esse aqui, provavelmente, nós vamos ver lá adiante ao que estava ligado o sujeito adormecido, os serafins do lar, que devem ser os que cuidam da família, os da indústria, das diversões e da saúde. Então, cada grupo de reserva está ligado a um grupo desses aqui, dos 12 corpos de serafins. Fala, Sabino. Sabino? Tá fechado. Eu acho que o Churchill foi quando ele salvou o mundo do Hitler. Pode ser. O E trabalho dele foi muito interessante. consciência da importância do que ele ia enfrentar e enfrentou, mesmo com todas as dificuldades que ele teve, ele não hesitou, porque ele sabia que era mais importante salvar o mundo daquela época. Quem que era? O Churchill. Tem muito filme legal sobre ele, assim, sobre isso, sobre a vida dele, sobre o que ele fez, é mesmo. Pode ser. Preciso ver um. E foi ele que salvou mesmo. E como que eles falam como que eles são treinados aí nessa apresentação ou não? Fala um pouco, é tudo nível de ajustador e interferência das criaturas intermediárias, agora nós vamos ver. Por um tempo eu participei, eu frequentei um grupo religioso chamado Ekankar, e eles acreditavam muito nisso, em você ser educado enquanto você dormia. Então, eles levavam você para as escolas, para treinamento, sabe? Então, pode ser isso, né? A pessoa não Faz sabe sentido. que está sendo treinada, porque é através do ajustador, não é? Vai para as escolas e quando precisa o cara, né? Ou a mulher.
Então, ó, os serafins mestres da supervisão planetária são esse corpo aqui que a gente falou, né? Eu fiz aqui eu coloquei uma partezinha de outra sessão só para a gente entender. Todavia, fora esses vários meios de ação positiva, os serafins mestres asseguram o progresso planetário contra a ameaça vital por meio da mobilização, ó, mobilização, aperfeiçoamento e manutenção do corpo de reserva dos destinos. Então, eles são constantemente treinados, né? Num nível bem mais elevado mesmo. A função principal desses reservistas é a de assegurar-se de que não haverá interrupção do progresso evolucionário. Eles são as precauções que as forças celestes tomaram contra a surpresa. Eles são as garantias contra o desastre. Olha a importância dessa gente. Os 12 grupos de reservista do destino de Urântia, né? Então, são 12 ligados àquele grupo lá dos serafins, são compostos de habitantes mortais da esfera, os quais foram treinados para inúmeras posições cruciais na Terra, ó. Então, e são mantidos em prontidão para atuar em possíveis emergências planetárias. Esse corpo combinado consiste atualmente, né, lá quando o livro foi escrito, em 962 pessoas. Olha como é pouquinho, né? Não tem nenhum para cada. Por isso que eu acho que eles atuam só no nível mental mesmo, porque, sei lá, ou eles colocam eles em posições estratégicas, não sei, porque é muito pouca gente, né? O corpo menor conta com 41 pessoas, né? E o maior com 172. Então, esses 962, que provavelmente agora tenha já um pouco mais, eles estão divididos em 12 grupos, né? Aqueles grupos lá que a gente viu. A exceção de menos de 20 personalidades de contato, os membros desse grupo exclusivo são inteiramente inconscientes da sua preparação para uma possível atuação em certas crises planetárias. Então, tem ao redor de 20 são conscientes. Isso que é mais interessante ainda, né? Mas a maioria não é consciente da ó, a preparação, por isso depois nós vamos ver como é que é. Entender já não vai, né? Mas a gente vai ver como é que é feita, porque no nível de ajustador e criatura intermediária é complicado para a gente entender. Mas é pouca gente, né? Eu acho muito pouco. Então, agora nós vamos ver. Aqui eu entrei no documento 77, porque aí ele vai falar um pouquinho como que as criaturas intermediárias atuam, né? Essas criaturas intermediárias rebeldes chegaram, de fato, a ser capazes de influenciar as mentes de certos mortais inferiores e, de um certo modo, de controlar as suas ações. Vocês lembram que até o tempo de Jesus, né? Elas ainda conseguiam influenciar as rebeldes que estavam aqui, depois hoje elas estão todas presas, mas as rebeldes que ficaram aqui, elas ainda influenciavam as mentes de mortais inferiores, né? Então, olha, aqui está escrito só para dizer que isso era realizado de um modo muito semelhante àquele pelo qual as criaturas intermediárias leais, que é as que estão no planeta hoje, funcionam quando elas servem eficientemente como guardiães de contato das mentes humanas dos membros do corpo de reserva do destino, de Urântia, naqueles momentos em que o ajustador está com efeito destacado da personalidade durante uma sessão de contato com inteligências supra-humanas. Então, as criaturas intermediárias, elas atuam diretamente na mente desse corpo de reserva do destino. Eu acredito que, como nós vimos ali, ó, aqui, né, treinando, aperfeiçoando e treinando eles, né? Então, esse trabalho é feito pelas criaturas intermediárias. O principal trabalho delas hoje é
é o de serem colaboradoras invisíveis na ligação pessoal daqueles homens e mulheres que constituem o corpo de reserva planetária do destino. Então, eles estão dizendo que hoje é o principal trabalho delas. Foi o trabalho desse grupo secundário, competentemente auxiliado por algumas do corpo primário, né? Então, as leais, que eles chamam aqui as criaturas intermediárias unidas hoje, né? Que provocou a coordenação das personalidades e das circunstâncias em Urântia, que finalmente induziram os supervisores celestes planetários a iniciar as petições que resultaram na concessão dos mandados que tornaram possíveis as séries de revelações, das quais essa apresentação é uma parte. Então, a gente tem em mente sempre que o trabalho delas que elas nos deram a quarta parte pronta, né? Mas elas atuaram muito, assim, né? Para todo o livro, né? Elas batalharam para a gente receber todo o livro. Ó. Esses reservistas mortais são escolhidos pelo corpo ao qual eles ficam respectivamente ligados e por eles são treinados e preparados, ó, na sua mente profunda, pela técnica combinada do ajustador do pensamento e da ministração do guardião seráfico. Muitas vezes, numerosas outras personalidades celestes participam desse aperfeiçoamento inconsciente. E em toda essa preparação especial, os seres intermediários prestam serviços valiosos e indispensáveis. Então, olha o treinamento desse povo, gente, é com o ajustador e ministração do guardião seráfico. Não é pouca coisa para treinar essa gente, né? Eu não tenho nem ideia como é que isso é feito. Eu acho que nem os reveladores sabem direito. Mas é uma coisa bem profunda, por isso que eles falam ali, né? Na mente profunda. O treinamento é no nível de ajustador para guardião seráfico, a coisa é. Viu, Estela, se 20 são, menos de 20 são inconscientes, são conscientes, será que dá um pouquinho mais de uma por cada corpo, né? São 12 É, corpos, né? são 12, é. É um pouco mais de uma, alguns têm duas, conscientes. E se for pensar, é, em todo o planeta, né, elas devem estar em lugares estratégicos, porque são quase 200 países e eles têm que cuidar de toda essa questão ali. Cada um tem uma função, cada um tem ali, cada corpo tem uma função e elas têm que estar ali, meio. Por isso que a gente fica curioso, quem será, quem será? Mas Pois é. E como é que vocês, eles tomam essa consciência, né? Como é que é, alguém chega e diz, ô, cara, tu é um reserva, como é, né? É, não, e dá a impressão que alguns, eu não, será que tem algum assim que sai da linha, vamos dizer assim, ou da probabilidade de ficar calado e fala? sabe o que que eu acho? Essa é a minha opinião. Vamos supor que eles têm um número e não diz que o número é fixo, não é? Então o número pode Não. crescer. Então vamos supor, se eles veem que em certo lugar vai acontecer de ter problema, então eles procuram alguém, se é que não tem nenhum ainda, alguém naquela região, não é? Que eles treinem. Eles treinam rapidinho. Pega uma pessoa, vamos supor, é a Lilian, ela, ela é uma pessoa normal, capacidade de pensar, de raciocinar, etc e tal, vamos ver o ajustador dela é Bambam, então vamos treinar. Aí já deixa, é a minha opinião, hein? Já deixa aquela pessoa treinada, se acontecer alguma coisa, aí despacha a Lilian lá para resolver. Entendeu? Porque eles não são claros como eles Não. são escolhidos, quando eles É. são treinados, se é assim, treina e fica lá esperando, ou vão ser treinados
quando está se aproximando uma situação, não tem nada claro. Porque são muito poucos, né? Então, Exato. eles devem treinar em emergências também, treinar. Uhum. Fala, Então, Suelene, depois é o Cândido. Então, eu não sei se eu entendi bem nesse último parágrafo aí, que vocês estavam falando se a pessoa, esses mortais encarnam ou não, se é desde pequeno. Parece que mostra aí, não sei se entendi bem, que esses mortais, me parece que eles não encarnam. Me parece que o ser humano que já está mais avançado recebe um ajustador mais com aquelas qualidades, aí esses mortais encontram esse sujeito e treinam ele. Por isso ele não sabe, por isso ele vai lá em sonhos e é treinado até o momento que eles precisam dele e aí o utilizam para determinadas funções. Eu observei no livro. Não entendi muito bem. Você diz que são espíritos, não são mortais? Não, é estou isso? dizendo assim, o ser humano, esses mortais já adiantados, eles, na minha visão do que eu vi aí, eles não encarnam. Por isso que eles não são preparados desde pequenos. Como não encarnam? Eu não eles são entendi. mortais. Eles são seres como nós. Não, são peraí um pessoas. pouquinho. Tá, deixa eu só colocar a minha visão, porque eu sei, eu também posso estar equivocada, porque é a primeira vez que eu leio esse documento aqui, né? O que eu pressenti foi assim, que esses mortais lá preparados, eles me parecem, pelo que eu pressenti, não estou dizendo que eu estou certa não, tá, gente? Eles ficam lá, eles estão preparados para intervir quando precisar. Só entre os humanos já encarnados, tem aqueles que têm um nível de evolução maior. Então, por que eles não vão ser treinados desde pequenininhos? Ou talvez até sejam, mas como eles já são mais evoluídos aqui no nosso sistema planetário, eles já têm um ajustador mais qualificado. E eles são treinados, então, né, eu acho que uma demanda até maior, eles são treinados em sonhos para eles ficarem preparados, para a consciência deles ficarem preparadas, se houver uma emergência, aí eles são chamados e eles vão junto com esses mortais, vão com eles e fica no trabalho com eles para eles dar conta do recado. Eu acredito que eles não atuam só em emergências, porque eles atuam na parte da saúde no geral, eles atuam na parte, como a gente viu naquela divisão D12 ali, né? Então, Isso. claro que eu acho que se alguma coisa eles treinam emergencialmente algum para, mas esse corpo assim, está preparado para várias coisas, para todas aquelas coisas ali que a gente viu. Eu acredito que os mortais, vamos falar aqui do Chico Xavier, né? Chico Xavier é um rapaz Vamos ver se o Cândido pode ajudar, então, que ele quer falar também. Depois a gente continua, Suelene. Pessoal, para tentar esclarecer, eu vou só trazer um trecho. Eu vou ler aqui o que está escrito no nosso livro. Diz assim, no parágrafo... Qual documento, qual sessão? Documento em estudo. A sessão é a 7, né? É o tópico 7 ainda. Eu não terminei ainda. Será que eu não vou ler lá adiante? Acho que não, tu já adiantou, já está mais na frente. Ele fala dos reservistas, né, deles, dos componentes. Os reservistas, eles atuam inconscientemente como conservadores da informação. Ou seja, essas pessoas, esses humanos, eles estão inconscientes, em muitos dos casos, inconscientes da informação que tem. Da informação, o livro diz, inconsciente da informação planetária é essencial. E muitas vezes, diante da morte de um reservista, morreu um. Eu vou falar sobre isso. Show. Eu acho que isso aí esclarece. Não cheguei lá ainda. Show. Toca o barco. Tu quer complementar alguma coisa, Suelene? Não. Nada a declarar. Vamos indo, depois a gente vai sobrar um tempo, talvez esclareça alguma coisa e a gente continua. Vamos ver se esclarece mais. Então, isso aqui a gente já viu, né? Que eles são treinados e preparados na sua mente profunda, né?
que aí a gente viu, né, que no nível de ajustador e guardião seráfico. Então, em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias mais bem adaptadas são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento de certos mortais, favoravelmente constituídos, certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores, né? Então, a gente já sabe que esses seres, para ser reservista, eles têm, né, umas características especiais. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que estas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Então, nós vamos ver que eu acredito que o sujeito adormecido era um reserva do destino, né? Foi por meio disso aqui, dessa técnica aqui das criaturas intermediárias, né, que as revelações foram materializadas. Tais mortais com potencial de contato nos mundos evolucionários são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva. Tais mortais com potencial de contato são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva. E é até certo ponto, por intermédio desses pequenos grupos de personalidade de visão ampla, que a civilização espiritual tem o seu avanço. E os altíssimos tornam-se capacitados para governar nos reinos dos homens. Os homens e as mulheres desses corpos de reserva do destino têm, pois, vários graus de contatos com os seus ajustadores, por meio da ministração intercedente das criaturas intermediárias. Então, sempre elas, né? Elas fazem a ponte entre o humano e o ajustador. Esses reservistas do destino em Urântia, raramente, né? Não quer dizer que não, receberam destaque nas páginas da história humana. Normalmente são seres anônimos, né? Que nem aquele sujeito adormecido, até hoje a gente não sabe quem é, não sabe o nome, não sabe nada, né? Mas também não quer dizer que não seja um Churchill, que nem a Susana falou, pode ser. Os reservistas atuam inconscientemente como conservadores da informação planetária essencial. Aqui, aquela parte que o Cândido falou. Muitas vezes, diante da morte de um reservista, uma transferência de certos dados vitais da mente do reservista agonizante é feita para de um sucessor mais jovem, por meio da ligação dos dois ajustadores do pensamento. Os ajustadores indubitavelmente funcionam de muitos outros modos desconhecidos para nós, quando vinculados a esse corpo de reserva. Desconhecidos para nós é os reveladores, é o que eu falei, né? Nem os reveladores sabem como que se dá, né, esse contato, essa transferência. E aqui será que o cara que é reserva, porque ele fala ali, né, diante da morte de um reservista, será que ele nunca deixa de ser reserva depois que ele é escolhido, só quando morrer? Isso eles não falam, né? Eu acho que quando morre deixa de ser, porque Não, quando morre, não é sim, mas transferido? antes. Não, quando morre, sim. Mas antes, assim, em vida, pode eles caçar a carteirinha de Pode ser. reservista de algum? É aquilo que eu falei para você, né? Porque será que todos cumprem certinho? Porque ali o Sabino diz que eles são leais, né? É visto tudo como ela. Sim, eu acho que eles preveem a lealdade dele, mas Lúcifer também era leal, né? Só se Talvez algum eles se desviar cumpram. muito, eu acho, né? Talvez eles cumpram determinada missão, acabou a missão, eles já deixam de ser, pode ser também. Às vezes são só para aquela determinada missão, né? São Não, preparados. mas eu digo, aqueles que são conscientes. Bom, acho que os que são conscientes, eu acho que eles já têm
Se eles já têm um guardião seráfico, né, meio certo que eles têm umas, né, moralmente eles são confiáveis. Mas vou deixar para o Claudeir, não quero monopolizar, obrigada. Fala, Claudeir. É, essa questão do que eles governam no governo dos homens, eu ficava meio perplexo, porque eu via a sociedade assim do jeito que é uma bagaceira doida, aí eu ficava pensando, mas como que governa nos homens? Como assim? Não entendo. Aí foi aí que me foi respondido. É através desses reservas. Aí ficou mais claro. Aí eu, agora sim faz sentido. Só pra deixar em mente, só isso mesmo. Para ver a importância desses reservas, né? Né, isso aqui eu já vi. Tá. E uma coisa que às vezes eu penso, né, que esse reserva, ele pode acessar, né, essa memória aqui do anterior. Algumas vezes a gente fala de reencarnação, coisa assim, né? Porque ele recebe, olha, ele recebe alguns dados do anterior, né? É interessante isso aqui. Em Urante, o corpo de reserva do destino, mesmo não tendo um dirigente permanente, tem os seus próprios conselhos permanentes, que constituem a sua organização de governo. Então, se ele tem conselhos permanentes, eles são permanentes, né? Assim, né? Esta abrange o Conselho Judiciário, o Conselho de Historicidade, o Conselho de Soberania Política e ainda outros. De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais, titulares de todo o corpo de reserva, têm sido indicados para esses conselhos permanentes para funções específicas. Para funções específicas. A duração da permanência desses chefes da reserva no cargo é, via de regra, uma questão de poucas horas, ficando limitado ao cumprimento de alguma tarefa específica à mão. É o que a gente estava falando, né? É o que eu disse lá, tá vendo? É, Uma coisa específica. só para aquilo ali o cara chefia. O corpo de reserva de Urântia teve a sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dos Adamitas e Anditas. Olha só, e nem todos tinham ajustador naquela época, né? Para ver que eles deviam ser muito especiais mesmo. Baixando de forma constante com a diluição do sangue violeta e tendo seu ponto mais baixo por volta da época de Pentecostes. Sim, né? Se os caras mataram Jesus, época desde a qual o número de membros do corpo de reserva tem crescido de modo contínuo. Então, é provável que aqueles 900 e poucos ali já tenha bem mais agora, né? 80 anos depois. Agora, esse corpo aqui é mais intrigante ainda. Esse corpo aqui, gente, não é o reserva, olha só. O corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia conta atualmente com mais de 1.000 mortais, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre, mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função deste grupo único de seres vivos, de seres humanos vivos. Então, se a gente acha intrigante os reservas, esse corpo cósmico são cidadãos conscientes e eles estão proibidos de revelar qualquer coisa sobre eles, né? Esse corpo é mais específico, ainda mais intrigante, tem um número mais ou menos igual ao dos reservas do destino, e são todos conscientes. E por que a proibição? Por quê? Porque daí imagina se eles revelam para nós quem são, daí nós vamos chegar, tu é, faz isso, vai lá, faz aquilo. Não, é proibido saber a função deles. É proibido eles saberem, né? Não, é proibido nós sabermos o que eles Sim, fazem.
Sim, estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função. né? Então, desses seres, pois é. Agora, eles falam isso para a gente ficar curioso. Será que nós vamos saber nas mansões? Acho que com certeza, né? E esse Eu acho que lá eles pessoal é vão... consciente, é isso que é mais intrigante. Mais intrigante, Será que é aquela gente que eles falam que habitam lá nos confins da Antártida, ali, lá, tem tanta história, né, assim, desses seres que, né, que eles dizem que lá a rainha da Inglaterra é reptiliana, não sei o quê, não sei, será que tem alguma coisa a ver com esse corpo cósmico Pois que é. deixa... Porque é muito intrigante esse corpo Podemos cósmico. conjecturar daí, né? Só. Helena, Helena Blavatsky, ela, em um dos livros dela, ela fala que teve um certo momento da vida dela em que ela buscou um conhecimento, ela buscou alcançar uma pessoa que tinha um determinado conhecimento espiritual e que ela ansiava que esse conhecimento fosse revelado a ela. E, inclusive, a literatura fala que ela chegou a alcançar esse ser, tomou conhecimento, mas jamais revelou quem era, e depois daí também ela começou a seguir destinos outros na vida dela que são até mesmo misteriosos. Ah, Mas foi a pessoa que foi, a Helena Blavatsky. Mas ela procurou um ser. A literatura fala que ela foi procurar, que ela tinha consciência que existia naquela época, ela tinha consciência que existia na Terra seres separados com uma capacidade diferente que guiavam o mundo. E ela tinha como objetivo encontrar esses seres. E ela saiu à busca desses seres, Estados Unidos, a Índia, e saiu atrás. A literatura dela conta isso. Foi Pois no é. Himalaia. Foi no Himalaia. Por aí, isso aí. É. É muito intrigante esses seres aí, eu acho, eles. Que a gente não tem a mínima ideia, e ainda não podem nem revelar o que eles falam. Os outros ali ainda eles falam, né? Estão lá naqueles 12 corpos e tudo, mas esse aí. E no caos que a gente está vivendo, o que eles estão fazendo aí que não resolve? Exatamente. A pergunta é essa. Que eles coisa fazem? tão específica eles fazem que a gente está nesse caos, né? Mas, Estela, ali no 19 tem aquele negócio de poucas horas lá, eu não entendi muito bem. Quer dizer, a gente lê, mas não, no 18. A duração da permanência. Aqui eles dizem, ó, o corpo de reserva, mesmo não tendo um dirigente permanente, tem os seus próprios conselhos, né? Conselhos permanentes que constituem a organização do governo. Aí o Conselho do Judiciário. De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais titulares têm sido indicados para esses conselhos permanentes, com funções específicas. Então, um mortal, dali de tempos em tempos, ele vai para esse conselho, com funções específicas. E a duração da permanência desses chefes de reserva no cargo é questão de poucas horas, ó, ficando limitado ao cumprimento da tarefa específica. Então, eu uhum. imagino que um Mas é mais um mortal que é preparado, o esse chefe é mortal, um mortal. sim. Ah, Esse tá. mortal, ele fica poucas horas de chefe ali até o cumprimento da tarefa. Provavelmente eles escolhem lá o cara que é mais preparado para essa tarefa e ele vai lá, faz. Mas isso aqui tudo no nível inconsciente, né? Sim. Essa organização aqui, essa preparação. É muito louco. Nível o quê? Consciente? Inconsciente. Inconsciente. Ah, tá. Não, É então, muito. porque é, quando tem alguma emergência, então, assim entendi, que eles vão agir, um fica no cargo, De chefe chefe. a duração da permanência desses chefes, ó. Fica de chefe ali desse conselho, né?
E vai lá, faz o que ele tem que fazer e depois ele é destituído, eu acho, da chefia. Aham. E a outra questão, no 19, o que me chamou a atenção ali, tudo me chama a atenção, é o tem crescido. Então, quanto maior o número de reservas, é sinal que a situação de Urântia está mais grave. Quanto maior, mais grave a situação, né? Acho que tem a ver com o aumento da população também, né? Vai aumentando, É, a população aumenta os problemas, né? O porque aqui, desenvolvimento. Lilia, ó, e também porque eles dizem que aqui ela foi mais numerosa no dia dos adamitas e anditas, ó, baixando de forma constante com a É. diluição do sangue violeta. Aqui eles tinham muito sangue violeta, né? Os anditas eram sangue violeta puro, E outra né? coisa, Os adamitas, não, desculpa, os adamitas. a terra na Ah, época é, de pois é. Então, isso quer dizer que nos dias dos Adamitas e Foi o Anditas mais era a numeroso, mistura. é. Anditas era a mistura dos Noditas com os Adamitas, Os né? adamitas, é. Então, nesses dias era mais numeroso, mas eles eram mais puros, né? Ué, Sim, mas depois no, baixou porque perdemos, e agora está crescendo de novo, porque acho que a gente está mais miscigenado e tudo, né? nos dias mais então, violentos. então a lógica de que quanto mais precisa, é maior o corpo. Não tem essa Não, mas lógica, né? pode ser, porque naquela época também, imagina, Vamos, tinha vamos época deixar do. o Cândido falar e depois, É, Estela, lê o que o Sabino colocou no chat. tá. Fala, Cândido. É só uma dedução. Veja bem, no início da humanidade, na formação da raça, nós tínhamos aqui um corpo planetário. Nós tínhamos aqui uma atividade espiritual muito intensa. E olhe É. que esse número de reserva ele era grande. Aí a Uhum. humanidade, moralmente, ela começa a se degradar. Chega ao ponto de crucificar Jesus Cristo, né, Micael? Exato. Veja, e nessa época o número era menor. Então, se a gente for fazer uma comparação, quanto mais o nível moral tiver baixo, menor é a quantidade. Porque É. somos humanos quem recebem essa incumbência. Então, moralmente, a Terra não tem seres suficientes para receber. Então, assim, eu entendo que hoje a gente vive numa condição moral melhor disso. O cristianismo e todas as religiões, elas influenciaram para esse crescimento. E a gente tem que lembrar que a Terra caminha para uma era de luz e vida. E para que essa era de luz e vida aconteça, eu entendo, dedução minha, que esse corpo ele vai ter que aumentar. Porque teremos que ter pessoas com mais capacidades ainda de trabalhar esse lado aí, essa parte espiritual da humanidade, de auxiliar. É que no final eles dizem, né, que ele tem crescido de modo contínuo, desde a época do livro, né? Hoje a gente já tem um número maior do que aquele ali que eu falei, 900 e pouco, Uhum. né? Tem. Tá, obrigada. O corpo cósmico a É para gente ler já aqui, ó. viu. O que que o Sabino colocou lá? Ah, o que o Sabino colocou? Há um grupo especial de homens, de humanos, homens e mulheres insuspeito, mantido voluntariamente por humanos dotados de boa vontade para servir a humanidade. Este grupo antecede e serve de apoio amplo ao corpo de reserva do destino. Que grupo é esse, Sabino? Não sei. Vamos ver se ele vai escrever. Ele escreveu mais embaixo. Tem mais. Tem opinião também, para nos ensinar. Entra no debate, Sabino. Roberto. Mais numeroso, o Uhum. corpo de reserva significa humanos aptos e envolvidos a servir fiel. O grupo de servidores da humanidade estão em todas as categorias e classes humanas. Mas acho que isso não é do livro que ele está escrevendo. Com certeza não. É.
Mas o que ele falou ali concorda com o que o seu Cândido falou, né? Que quanto maior a. Deixa eu Não, ver. ele está respondendo o que a gente estava perguntando, por que está aumentando. A gente estava Então, é isso falando aí. sobre, Porque né? quanto maior a capacidade, né, dos Mais seres numeroso o humanos, daí corpo de aumentam as reserva, reservas. significa mais humanos aptos e desenvolvidos a servir fiel e lealmente ao plano divino sobre a Terra. Ah, aham. E, pessoal, dá licença mais uma vez. E com relação à evolução, a gente fala assim, a humanidade ela está passando por diversos problemas políticos, tal, cultural, guerras, tal. Mas se a gente for olhar o livro de Urântia, lá atrás ele narra, por exemplo, a vida em um planeta onde ele foi sujeito às mesmas condições de isolamento que o nosso, mas não foi habitado por um Cristo. Micael não incorporou lá, não viveu lá. E aí, mesmo assim, eles são mais evoluídos que a gente. Só que nesse estudo em particular lá atrás, ele diz que mesmo nós, a raça humana, não estando tão evoluída quanto as outras raças dos outros planetas, mas o fato de Micael ter encarnado aqui, ter vivido aqui, ele nos habilita a uma condição, vamos dizer assim, de aprendizado mais rápido do que as outras esferas. Isso porque o ajustador e o espírito e a quantidade de seres que existem aqui, elas tipo assim, elas se devotam mais ao nosso planeta. Então, mesmo os outros mundos habitados que estão mais evoluídos que a gente, nós temos, vamos dizer assim, uma capacidade espiritual mais pronta à resposta a um desenvolvimento do que eles. Tudo isso em função de Micael ter encarnado aqui. Ou seja, isso tem tudo a ver com esse corpo de reserva. Quanto maior esse corpo de reserva, mais a humanidade vai estar preparada para um príncipe planetário, você está entendendo? Para a evolução dos fatos, para que se starte o início da Era de Luz e Vida. O início da condição para a Era de Luz e Vida. Que é para isso que caminha a humanidade, a Era de Luz e Vida. Então, eu acho que mesmo o mundo estando passando por todas essas tragédias, esse corpo de reserva, essas pessoas, elas estão agindo. É porque, às vezes, mesmo essas decisões radicais, essas coisas que a gente acha que é absurda, elas estão em um nível de consciência que a gente não consegue interpretar e que, às vezes, é necessário esse choque. A humanidade sentir guerras até mesmo, problemas mais sérios, para que desperte, vamos dizer assim, os ignorantes, aquelas pessoas que ainda não têm uma condição moral elevada para compreender as coisas do mundo espiritual. Quem lê o livro de Urântia, as pessoas a quem tem essa revelação, elas, claro que não vão se envolver em guerra, claro que não vão se envolver em determinados problemas, porque já atingiu uma determinada maturidade espiritual. Mas e o restante do mundo? Essas pessoas, às vezes, elas aprendem um choque. E esse choque, a gente tem que entender que, às vezes, eles são permissionais. É permitido que aconteça. E aí esses seres vão atuando de forma que a gente não consegue perceber, em ações radicais que a gente também não consegue entender, mas que estão por aí, estão trabalhando. Isso é uma opinião minha. Obrigado. Eu penso que eles são inconscientes para que o ego não atrapalhe a evolução espiritual deles e o desejo de ajudar a humanidade. Pode ser. Então, os mortais de Urântia não deveriam permitir o relativo isolamento, né? Eu sempre falo, porque tem gente que fala que nós estamos totalmente isolados, nós estamos aqui no relativo isolamento do vosso mundo em relação a certos circuitos do universo local, a certos. Produzam um sentimento de deserção cósmica, nem de orfandade planetária. Há em operação no planeta uma supervisão supra-humana muito eficiente e definida para os assuntos do mundo e dos destinos humanos. Então, nós estamos sendo muito bem cuidados, né? O que a gente faz aqui é por conta da nossa evolução mesmo. É bem verdade, contudo, que na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia apenas limitada do que seria um governo planetário ideal.
Desde os tempos iniciais do príncipe planetário, Urântia tem sofrido com o desvio do plano divino, decrescimento do mundo e de desenvolvimento racial. Os mundos habitados de Satânia que se mantiveram leais não são governados como Urântia o é. Contudo, comparados a outros mundos isolados, os vossos governos planetários não têm sido absolutamente tão inferiores. Em um ou dois mundos pode o governo ser pior, em uns poucos outros ser ligeiramente melhor, mas a maioria está em plano de igualdade convosco. Então, nós não estamos sozinhos, né, nessa luta. Aquilo que eu falei, né? Espiritualmente É. existe mais evoluído que a gente, mas espiritualmente o fato de Micael ter encarnado aqui, ele nos eleva a uma condição de pé de igualdade. A graça foi derramada nesse mundo. Ninguém no universo local parece saber quando terminará o status não estabelecido da administração planetária. Os Melquisedeques de Nébadon estão inclinados a opinar que pouca mudança ocorrerá no governo e na administração do planeta. Ó, isso nós não estamos falando de nós aqui, né? Assim, estão falando do governo planetário. Até a segunda chegada pessoal de Micael em Urântia. Indubitavelmente, nessa época, se não antes, mudanças enormes serão efetuadas na administração do planeta. Mas eu entendo que aqui eles estão falando dessa administração planetária, né, supra-humana. Espiritual. Eles não estão falando assim da nossa administração aqui. Então, Não. poucas mudanças vai ter na administração planetária. Contudo, quanto à natureza de tais modificações nessa administração do mundo, ninguém parece ser capaz nem mesmo de conjecturar, nem eles. Não há precedente para esse episódio em toda a história dos mundos habitados do universo de Nébadon. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito e de uma sede central divisional de arcanjos. Então, ó, nós temos aqui um circuito e uma sede central divisional de arcanjos. Uma divisão de arcanjos. Divisão. Uma sede central divisional de arcanjos, é. Então, isso aqui não está no livro de Urântia, gente. Ó, esse aqui é uma parte. Isso aqui está no livro de Urântia, que eles dizem que a gente tem uma sede central divisional de arcanjos, e isso aqui não está no livro de Urântia, mas o que que diz? Relatado pelos comissários de contato humano, né? Então, foi relatado pelo pessoal lá do fórum. A localização da sede espiritual e do governo de Urântia, bem como a sede divisional dos arcanjos, é relatada nas proximidades do Bosque Mariposa, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Não sei se a Ângela já esteve lá. Isso aqui é um parque de sequoias, né? Isso aqui é uma sequoia gigante, né? Eu fui, mas quando eu cheguei lá estava interditado muita coisa. Eu só pude entrar um pouco. Não deu para ir muito fundo. Então, o livro de Urântia diz que essa sede central divisional de arcanjos está aqui no planeta e foi relatado para a comissão de contato que fica nesse parque aqui. Agora, é uma sede física, né? Interessante. Eu poderia falar um pouco sobre divisão? Sobre divisão? Sobre esse divisional? Sim. Do meu ponto de vista. Eu sou um militar aposentado. O interessante é o seguinte, é que, por exemplo, na hierarquia militar, ela é dividida em esquadra, GC, pelotão, quartel, unidade, aí brigada, que compõe mais de um quartel e compõe um estado, e aí vem a divisão. A divisão, isso militarmente falando, ela é um grupamento de quartéis que envolve regiões militares. Tipo, por exemplo, no estado que eu estou, a divisão militar que existe, ela é Paraíba, Recife, Natal, um pedaço de Fortaleza. Então, são vários estados que compõem uma divisão. E o Exército, as Forças Armadas, elas são montadas hierarquicamente
com base histórica, lá dos exércitos de trás, bem no passado remoto da humanidade mesmo. Isso são formatos, são aglomerações que são compostas desde que os primeiros exércitos foram fundados na humanidade. E, assim, a gente vê que essa palavra divisão, eu particularmente como militar entendo que essa palavra divisão, ela quantifica, ela traz justamente uma quantidade superior a uma região, a uma unidade. Você está entendendo? Então, são muitos seres, eu entendo que são muitos seres alocados nessa divisão aí. Deve Obrigado. ser mesmo. Então, como atuam os ajustadores, né, nesse corpo? São os ajustadores autoatuantes. Vós tendes sido informados sobre a classificação dos ajustadores. Em relação à experiência, há os virgens, os avançados e os supremos. Vós devíeis também conhecer uma certa classificação funcional, a dos chamados ajustadores autoatuantes. Um ajustador que é capaz de atuar por si próprio, ou seja, autoatuante é aquele que tem um sujeito que pertence a um dos corpos de reserva do destino em um mundo evolucionário de ascensão mortal. Então, o ajustador autoatuante, ele habita um reserva do destino, né? E como eles atuam? Quando o mundo fica isolado por causa de uma rebelião, quando um planeta é desligado de toda a comunicação feita com os circuitos externos, como Urântia ficou depois da subelevação de Caligástia, com exceção dos mensageiros pessoais, não resta senão uma possibilidade de comunicação interplanetária universal. E esta é feita por meio da ligação efetuada com os ajustadores das esferas. Não importa o que possa acontecer em mundo ou universo, os ajustadores nunca se envolvem diretamente. O isolamento de um planeta de nenhum modo afeta os ajustadores, nem a sua capacidade de se comunicar com qualquer parte do universo local, do superuniverso ou do universo central. E é essa a razão pela qual os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos tão frequentemente nos mundos em quarentena. Os recursos para essa técnica são providos como um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Então, o isolamento nosso não impede, né, essa atuação dos ajustadores, né, do corpo de reserva do destino com os ajustadores supremos. Eles transitam livremente. Durante a realização e a ruptura do contato entre a mente mortal de um reservista e os supervisores planetários, algumas vezes o ajustador residente está situado de uma forma tal que torna possível a ele transmitir uma mensagem ao parceiro mortal. Olha só. Não faz muito tempo, em Urante, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, membro do corpo de reserva do destino. Essa mensagem, então, eles conseguem, que nem ele diz aqui, né, através dos supervisores planetários, não sei se as criaturas intermediárias ou qual, eles conseguem mandar uma mensagem para o sujeito deles. Já pensou a gente receber uma mensagem do ajustador? Claro, isso aqui ele está falando do reserva, né? Mas essa mensagem começava com essas palavras. E agora, sem perigo e sem ameaça ao sujeito da minha devoção solícita, e sem intenção de desencorajá-lo nem de castigá-lo, por mim, registrai a minha súplica para ele. Olha o ajustador suplicando, gente. O que é isso, né? Olha a humildade. Seguiu-se uma exortação tocante, bela e cheia de apelo. E eu acho, para mim, uma das passagens mais lindas do livro de Urântia, isso aqui. Lilian, tu quer ler? Que eu estou meio cansada. Essa mensagem que o ajustador passa para o sujeito humano dele, assim, é a coisa mais maravilhosa, né? É verdade. O ajustador implorou ao seu sujeito, implorou.
que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé, que suportasse com mais leveza as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha, que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequência dos meus esforços intermináveis. Assim, transmita essa minha exortação ao homem em que tenho residência. A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final, quando a última luta terrena estiver terminada. E que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto a sobrevivência para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Da vontade humana dependerá a nossa realização em uma só personalidade. Círculo a círculo, venho pacientemente, elevando essa mente humana, e disso a aprovação que tenho do chefe de minha própria classe é testemunho. De círculo em círculo, estou procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamadas do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciães dos dias. Muito lindo. Gente, é tocante isso, Em né? em que documento que está isso, Estela? Eu acho que ele está no 109 ali, porque eu fui pegando alguma coisa de outros ali, se eu não botei, mas o anterior era o 109. Eu já vejo depois para ti. Você Eu imagina? acho isso aí uma das coisas mais tocantes do livro de Urântia, o ajustador mandar essa mensagem humilde, né? Olha ele implorando para o sujeito. E isso que era uma reserva do Mas é destino. o que eu ia dizer, né? Imagina os nossos, coitados, os nossos ajustadores. O que eles não sofrem, se aquele ali estava implorando, estava pedindo para o cara seguir lá os ensinamentos lá, que assim transmita-se mesmo, né? Supremo, dedico, a ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito. Nossa, isso é mais muito. É o amor de Deus, né? É. É, é. Eu acho, não, acho que é no 110, Ângela, 110, 710. Isso aí é coisa. Então, só relembrando aqui, né? Porque nós vamos ver o que, que são os de. Intelectualmente, a humanidade é dividida em três classes: os de mente subnormal, o tipo médio, né? Mente normal, e os de mente supranormal. Por que, que eu trouxe isso? Porque para a gente falar um pouquinho dos de mente supranormal. Os de mente supranormal são aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com seus ajustadores residentes, membros de vários corpos de reserva do destino. Então, para ver que eles têm uma mente diferenciada, né? Não importa em qual círculo um humano possa estar, se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino. Ó. Então, a gente estava falando ali desde criança, não sei o quê, acredito que não, ó. Não, ele pode entrar em algum círculo e ele vai ser convocado, né? Acho que daí quando ele tem todas essas atribuições ali, uma mente supranormal, né? E todas as outras características que a gente viu lá. Então, exatamente nesse momento e nessas circunstâncias, serafins pessoais lhes são designados. E desse momento, até que a sua carreira terrena termine, então é até a morte, né? Esse mortal vai desfrutar
da contínua administração do incessante cuidado de um anjo da guarda. Também quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um guardião pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Ó, então, os guardiões do destino. Os serafins não são conhecidos como guardiões do destino, até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os três feitos seguintes. Então, para ter um guardião pessoal, né? Ele tem que tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Então, nessas três situações, a gente recebe o guardião pessoal, senão não. Todos os serafins têm nomes individuais, mas nos registros de compromisso com o serviço no mundo, eles são frequentemente designados pelos seus números planetários. Nas sedes centrais do universo, eles são registrados por nome e número. O guardião de destino do sujeito humano usado para esse contato de comunicação tem o número 3 do grupo 17, da companhia 126, do batalhão 4, olha os militares aí do Cândido, da unidade 384, da legião 6, da hoste 37, nossa, do exército seráfico 182.314 de Nébado. O número atual de designação planetária desse serafim Urante para esse sujeito humano é 3.641.852. Então, ali, ó, esse sujeito o sujeito adormecido, ele tinha um guardião pessoal. Por isso, talvez não tenham revelado o nome dele. Ou ele era um reserva do destino, ou ele tinha alcançado o terceiro círculo, ou ele tinha feito isso aqui, tomado essa decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, que eu nem tenho ideia o que o sujeito tem que fazer para receber, nesse caso, para receber um guardião pessoal, né? Então, esse sujeito adormecido, ele tinha feito alguma coisa dessa. Eu acredito que ele era um reserva, mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha alcançado o terceiro círculo ou tomado essa decisão suprema. Mas que ele tinha um guardião pessoal, ele tinha, né? Tá aqui até o número dele, ó. 3.641.000. No Ministério da Custódia Pessoal para a designação de anjos como guardiões do destino, os serafins sempre oferecem os seus serviços voluntariamente. Na cidade em que houve essa visitação, então lá em Chicago, né? Um certo mortal foi recentemente admitido no corpo de reserva do destino, naquela época lá, né? E posto que todos os seres humanos nessas condições sejam pessoalmente atendidos por anjos guardiães, mais de 100 serafins qualificados ofereceram-se para essa missão. O diretor planetário selecionou 12 entre os indivíduos mais experimentados e, posteriormente, apontou o serafim que eles selecionaram como o mais adaptado para guiar esse ser humano na sua jornada na vida. Quer dizer, eles selecionaram um par de serafins igualmente qualificados. Um dos dois desse par seráfico estará sempre de vigia. O mortal foi admitido no corpo de reserva, que eles falam ali em Chicago. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico, estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. Juversa, Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio vos ama. Obrigada. E aqui acaba a sessão. Lindo, Estela, obrigada.
E agora nós podemos conversar mais um pouco a À respeito. vontade, à vontade. Tem bastante tempo. Excelente. Podemos voltar em algum slide, se vocês quiserem. Bom, Tudo entendido o que é o corpo de reserva. Entendido a gente entende, agora como atuam é difícil. Agora eu não lembrava disso, que todos, para mim, que não lembrava que todos tinham que ter mente supranormal. Eles falam lá no início, lembra de uma mente, claro, Uma mente normal. é uma mente privilegiada, eles usam um outro termo lá. Viu, Estela, lá no 31, você pode pôr no 31? Porque eu acho que, porque para eles ter esse treinamento, né, no nível de ajustador com o Serafim, tem que, tem que ter uma capacidade extra, eu acho, senão... Aí já me desqualifica, viu? Eu também. Eu também. Eu mal e mal falo. Nesse Então, aqui, Lilian. Aqui, ó, que diz assim, ó. Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com seus ajustadores residentes. Quer dizer, lógico, a gente sabe que a gente tem contato com o nosso ajustador, porque ele nos ouve, a gente sabe disso, né? Nesse sentido. Mas eu acho que aqui eles querem dizer contato, quer dizer, eles deveriam dizer diálogo, não? Não, não é diálogo, eu acredito que é contato mesmo. De vez em quando você recebe alguma coisa e você tem que fazer, né? Uma ideia ou uma vontade de fazer alguma coisa, entende? O ajustador consegue o acesso, né? Exato, ele consegue isso, atravessar a barreira que tem com a gente e essa e pessoa transmitir uma ideia. Uhum. Mas foi narrado agora há pouco. A Evelyn estava falando de comprometimento, se não me Isso, engano. foi. Evelyn? Foi. Eu acho que isso é importante, é o principal, é o comprometimento da pessoa, se O Sabino até comprometer a comentou. fazer. Isso é fundamental. Mas quando eles falam ali mais ou menos o contato, dá a entender que nós não temos nenhum. Impressão que dá. Se aqueles caras ali que são reserva, que tem mais ou menos, né? Eles têm o contato, nós é ilusório, eu acho que. Porque então nós não temos nenhum, porque se for nesse sentido, mas não é possível, porque você veja bem, não é possível que a gente não tenha nenhum contato. Porque se for dessa maneira, a gente às vezes faz a vontade de Deus e às vezes não faz. A maioria das vezes, quem sabe, né? Mas quando eu penso em contato, eu digo, eu acho assim, meio parecido com diálogo. Então, eles têm certeza que aquilo ali é do ajustador, né? Ali eles têm certeza, não, isso aqui é um pedido do ajustador, então eu vou fazer. Eu Vamos achei ver certo essa palavra. Vamos ver uma observação no livro aqui? Vamos. No livro fala assim, não confundais, nem desvirtueis a missão e a influência do ajustador com aquilo que é comumente chamado de consciência. Pois essas duas coisas, elas não são diretamente relacionadas. A consciência é um fenômeno humano, é uma reação puramente psíquica. Não se deve desprezá-la, mas só raramente ela é a voz de Deus. É isso aí. É o que nós estamos falando. E como eles falam ali que eles têm uma mente supranormal, acho que é o que a Lilian falou mesmo, eles têm certeza que aquilo ali, né, é um contato, Eles têm essa condição, né? De saber quando é e quando não é, né? A gente tem que se conformar que, bom, pelo menos eu, né? Que você faz aquilo que acha que é certo, que os outros também ao redor não reprovam tanto e segue em frente, né? O que não vai prejudicar o outro, principalmente, né? Coisas que não prejudiquem outras pessoas. Tomar atitudes mais
empáticas, talvez, né? Mas tem pessoas, e eu já tive isso, que ouve, eu sei que vocês vão falar que é loucura, mas que ouve uma voz que parece que não é dela na cabeça, né? E uma voz que fala claramente. Já teve pessoas assim que receberam mensagens, uma mensagem, ou através de sonho, ou assim, eu recebi uma quando eu estava acordando. Para mim foi uma coisa estranha, que nunca mais aconteceu, nunca mais. Não, Mas eu imagino, eu não duvido, mas eu acho que primeiro pode ser os sanubins e é os sanubins e os querubins, né? Os que estão aqui mais próximo de nós. Uhum. Eu acho que Serafins, não? Não, não, serafim não. É os Sanubins, querubins e os sanubins. Sanubins Ah, são e querubins. mas eles não se comunicam com a gente, se comunicam? Mas eles dizem que são os mais próximos de nós, que eu acho que se a gente ouve alguma coisa, eu acho até que pode ser deles, mais fácil que o ajustador. Ou os reserva, né? Ou os próprios reservas, né? Mas foi tão engraçado, lógico, né? Que primeiro a gente acha que é coisa da cabeça da gente. Mas foi assim, tipo um anúncio. Uhum. Tipo um anúncio, sabe? Foi muito engraçado. Foi muito Porque nós interessante, temos, assim. né, nós não temos um guardião pessoal, mas nós temos quantos ali, Uhum. nós temos um grupo, Lília, eu não me lembro agora o número lá, né, que ele vai diminuindo até chegar... 100, 500, 1000, né? Tem É 500, para 100 mil, mil. É, Cada grupo Um no sétimo círculo, Depende cada grupo de 500 mil no tem... sexto. Então, nós E temos um grupo ali que nos ajuda. Eu acho que não é um grupo. Não, é Nós 1 para temos um 1000. guardião. Não, é um cuida para de 1000. 1000, um para 500, um para não sei quanto, né? Conforme É você um vai guardião. subindo, vai diminuindo o grupo e até que você tem até um para chegar no você. pessoal, No terceiro. No Então, terceiro a ciclo. gente tem ali ajudando a gente. Eu acredito mais nessa... O caso é que nós não sabemos tudo, eles não revelam muita coisa, mas tem que haver aqui e ali, eles conseguem passar uma transmissão. E a gente acaba ou ouve ou tem o insight tão forte que para você fazer alguma coisa, não é? Ou é um sonho, coisas eu assim. também acho, Ângela. Porque enquanto a gente dorme, nós não estamos barrando. Então é mais fácil do ajustador colocar alguma coisa. Intuitivamente, O Cândido quer falar. Só uma coisa, porque o ajustador atua na supramente, ele não atua na mente consciente. Então, por isso que é fácil, por isso que quando a gente está desperto, eu acho muito difícil. É difícil, Quando não a gente está dormindo, que nem tu falou, é mais fácil daí. Eu tenho uma experiência bem interessante, não gosto muito de falar, mas não tenho problema nenhum de falar aqui no grupo. Poucas pessoas conhecem. Mas, certa feita, eu saí de casa, e para mim foi uma experiência assim que até hoje eu não consegui assim, entender até hoje. Não consegui ainda também no livro qualificar quem me passou, qual ser falou comigo. Mas eu estava me deslocando para o trabalho, era de manhã cedo, e eu ia de ônibus. Ao chegar na parada de ônibus, só tinha eu e uma garota que também estava esperando o ônibus. Minha esposa sai para o trabalho e eu deixo uma sobrinha em casa. E aí eu vou para o trabalho. Quando deixo essa minha sobrinha sozinha em casa, quando eu chego na parada de ônibus, uma voz, ela fala comigo e manda eu retorne à sua casa. Ela diz, a voz falou desse jeito. Não foi na minha mente, sabe? É tanto que eu olhei para a menina que estava ao meu lado e eu olhei, poxa, mas foi voz de homem. E aí eu pensei, tá, não foi, não tem condições, só somos duas pessoas aqui, uma pessoa falou comigo, e a voz, ela falou da mesma forma que eu vou repetir para vocês agora, não te mandei voltar na tua casa? Aí eu chego a tomar o susto, porque foi uma voz impositiva, eu senti como se fosse um tipo de repreensão por não ter atendido a primeira. Exato. Eu baixei a cabeça e fui para casa, mas era mais ou menos cerca de 500 metros da parada, menos,
300 metros da parada da minha casa. Aí eu fui caminhando e no caminho eu fui pensando, meu Deus, o que é que eu vou encontrar na minha casa? O que é isso que está se passando na minha mente a ponto de eu ouvir uma voz? Aí eu pensei, estou ficando louco? Mas aí, poxa, não bebia, não fumava, não usava droga. Aí eu comecei a olhar, frequentava a igreja, eu digo, caramba, não está normal. E ao chegar na minha casa, eu entrei e de pronto eu não encontrei nada lá, nada. E aí fui entrando, olhei, eu digo, cara, não tem nada aqui, meu pai, que coisa é essa? Aí a voz falou assim para mim, dessa forma, observa toda a tua casa de forma minuciosa. E aí eu fui ao meu quarto, fui ao banheiro, olhei todos os lugares. Aí, de repente, eu não achei nada. Aí, só que eu não fui no quarto da minha sobrinha, porque eu achei invasão de privacidade, mesmo sendo a minha casa, ela era uma jovem de mais de 14 anos de idade já. Aí eu vou fazer isso. Mas aí, quando eu quis sair de casa, que eu peguei no portão, a voz mandou eu voltar e examinar toda a casa. Aí eu cheguei com a minha sobrinha e ela disse, o senhor está passando mal, tio? Porque ela percebeu que eu não estava normal. Aí eu disse, não, tá tudo bem, mas só pegar um copo de água para mim, por favor? Aí ela foi pegar. Quando ela foi pegar, eu parecia um ladrão, sabe? Eu fui abrir a porta do quarto dela rápido para ver se ela não vinha. Mas aí a minha casa não é tão grande, ela voltou e me entregou água quando eu tinha aberto a porta do quarto dela. Aí eu tomei a água e disse, você pode pegar outro copo de água para mim? Ela foi, mas eu não tinha mais nem, não era questão de sede, eu não estava nem com sede, eu pedi para não constranger ela. E aí eu entrei, aí abri a porta do quarto pequeno, abri a porta do guarda-roupa, olhei para um lado, olhei para o outro, nada, absolutamente nada. Eu falei para mim, meu Deus, eu estou ficando louco. Aí quando eu olhei, eu digo, embaixo da cama. Só faltava embaixo da cama, não tinha outro lugar. Eu levantei assim, cara, aquilo para mim foi uma coisa horrível, olhar embaixo da cama de uma jovem. Para mim foi horrível, horrível mesmo. Mas quando eu olhei embaixo da cama, tinha um jovem embaixo da cama. Esse jovem, ele era, no bairro, uma das pessoas mais procuradas, e ele, inclusive, chegou a matar 2 tios dele, para vocês terem ideia. Ele chegou a matar 2 tios, tirar a vida de 2 tios dele. Drogado, há cerca de 17, 18 anos de idade. E aí eu respirei fundo, sentei na cama, à vontade, por ser militar, a vontade que eu tive na hora foi sacar uma arma e matar ele. Porque eu sabia que ele era um vagabundo, sabe, assim, uma pessoa de um comportamento totalmente mau. Mas aí me veio uma paz tão incrível, mas tão incrível, que eu pedi para ele sentar na cama. Ele sentou, eu sentei ao lado dele. E eu comecei a contar a minha vida para ele e a forma com que Deus se fez presente em minha vida e me transformou. Aí me veio na mente para dar um livro a ele. Aí eu perguntei, você sabe ler? Ele falou, sei. Aí eu peguei um livro de Watchman Nee chamado O Sentido da Vida, que é um livro que eu li muito quando estava na África, numa missão das Nações Unidas, e ali aquele clima pesado da África, fome, guerra e tal. E eu li muito O Sentido da Vida de Watchman Nee, e gostei muito do livro, rabisquei muito, escrevi muitas coisas particulares nesse livro sobre a minha vida. E aí dei esse livro a ele e pedi que ele lesse. Falei de Jesus Cristo, falei do amor de Deus para ele, ele baixou a cabeça, chorou muito. E aí eu disse a ele, eu poderia fazer muita coisa com você nesse momento, inclusive te matar, porque tu está dentro da minha casa e eu sou militar. Seria simplesmente legítima defesa. Mas Deus não me permite que eu faça isso, mas sim que fale do amor dele para você. Mas eu vou te pedir uma coisa, mude de vida. E outra coisa também, nunca mais entre na minha casa. Se quiser falar comigo, eu estou à disposição, mas, por favor, não entre nunca mais na minha casa. E aí esse cara baixou a cabeça, foi embora, a minha sobrinha estava chorando, ele entrou com a conivência dela, os dois estavam tendo, sei lá, iniciando um romance, ele tinha aliciado ela. Imagine você, ela 14, 15 anos, um cara de 18, 17, 18 anos. Então, assim, e aí eu chamei a minha sobrinha e pedi para ela retornar para a casa da mãe, tomei providência para ela retornar para a casa da mãe, a gente estava tentando ajudar ela, educar ela. E aí voltei para o trabalho já depois do meio-dia, porque foi pesado demais para mim digerir tudo isso. Mas essas foram as providências tomadas, e depois disso não aconteceu nada, mas absolutamente nada de especial nesse sentido. Você está entendendo? Foi só nesse momento da minha vida. Aconteceu um fato mais anterior e também não foi dessa natureza. Assim, então eu tive essa experiência, mas até hoje eu não consigo classificar. Claro que eu não tenho dúvida que foi algo divino, algo que não é normal e não é desse mundo,
E a prova é que eu cheguei lá, tinha realmente alguma coisa, senão seria uma esquizofrenia ou qualquer outra coisa. Mas não foi, realmente foi algo normal, algo, quer dizer, algo anormal, mas assim, de uma forma verídica, uma forma real. Eu fui advertido, assim, de um fato e tomei as providências, e eu acho que nessa hora que me veio essa consciência de aconselhar ele, de se preocupar com a alma dele, isso aí para mim foi mais divino ainda, porque é como se eu não tivesse naquele momento a condição de fazer aquilo. É como se eu tivesse sido tomado por alguém que... E aí hoje eu fico refletindo, eu digo, meu Deus, mas quem era que estava sendo protegido? Era eu, o meu lar? Era a vida da minha sobrinha ou era a vida daquele jovem que estava sendo... Qual era a preocupação do universo, de Deus, de Jesus Cristo? Qual era a preocupação dos anjos naquele momento? A minha vida, a vida dos três, assim, acidentes, problemas futuros que iriam acontecer, não obtive resposta nenhuma em relação a isso, mas esse episódio aconteceu comigo e eu deixo aqui para registro, aqui para análise dos irmãos. Obrigado. Eu ia perguntar isso aí para ti, será que era o teu anjo ou era o anjo dela, né? Pois é, tenho essa dúvida até hoje. Tenho essa dúvida até hoje. Não sei quem era o favorecido. Tu tá entendendo? E quem estava favorecido? Dos três, seu, dela e dele. Os três. Não sei até hoje. Foi uma reunião de anjos aí. Claro. Muito legal a história, bacana, viu? Eu queria saber do jovem, se você conseguiu saber se ele se recuperou. Eu encontrei esse jovem num bairro que tem aqui chamado Alecrim, onde tem de tudo lá, sabe? Se você quiser comprar cabestro para cavalo, vai ter lá. Alfinete vai ter lá. Então, mas também tem muito ladrão, muito drogado, é um bairro meio Alecrim. Quem conhece o Rio Grande do Norte, Natal, sabe disso. É muito bom para comprar, mas é um local onde ladrão tenta pegar a oportunidade de roubar. E aí uma vez eu estava procurando um objeto, estava andando nas ruas desse bairro e eu vi ele de frente. Quando eu vi ele de frente, ele baixou a cabeça e na mesma hora voltou e mudou totalmente de rumo. Olhou para mim assim, fito, a mais ou menos assim uns 5 metros mais ou menos, ele me viu de longe, aí eu vi também, olhei, mas olhei no olho mesmo dele, ele olhou no meu olho, ele baixou a cabeça como se de frustração, sabe? E foi embora. Nunca mais vi, mas eu tive notícia de que ele foi preso novamente. Eu procurei familiares dele, conversei com um rapaz que foi militar, eu conhecia a família dele, ele foi preso, não sei se ele ainda é vivo, mas por causa dele, pessoas na família dele voltaram novamente a morrer. O crime organizado aqui andou matando familiares dele, por causa dele, para prestação de conta, sabe? Nossa. Ele não se recuperou. Lilian? Não, e a gente não sabe também, muitas vezes, é uma chance que Deus dá, que Deus quer dar, e Deus faz isso mesmo, porque a gente reza todos os dias, tanta gente reza no mundo, né? Não é pouca gente, é muita gente que ora, que reza no mundo. Mas Deus, independente disso, né? Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades e que é o nosso bem. Então, eu acho que com a tua experiência, a gente é uma coisa que acontece, acho que sempre para nós, independente se a gente ouve ou não o ajustador, mas que tudo que acontece, é aquela história, né? Se a gente reza, eu acredito que tudo ou a maioria das coisas que acontece da gente é para que a gente cresça, para que a gente siga o caminho do bem, mesmo que a gente diz que tem que agradecer por tudo, até pelas coisas que a gente não gosta, que a gente acha ruim. Eu acho que tudo é permissão de Deus para que a gente trilhe um caminho melhor, sabe? Ou cresça mais, é um caminho mais rápido e mais eficiente para a gente conseguir sobreviver. Então, diz que tudo, São Paulo já dizia, né, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, já que a gente procura essa vida de amar a Deus, de amar os irmãos, pelo menos a gente tem fé e tem essa intenção. Então, tudo que acontece para nós, mesmo que a gente veja que as coisas não estão muito bem, muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está doente, é muito ruim, mas a gente sempre deve agradecer e saber que Deus está olhando pela gente, porque essa última parte do livro que você colocou ali, quando você fechou
A apresentação, Estela, eu acho maravilhosa. Uma das partes mais lindas do livro de Urântia, que a gente não está órfão aqui, né? Essa aqui, né? Nós não estamos órfãos. Deus está aqui incessantemente, né? Amados e fielmente cuidados. Então, quer dizer, Ele está sempre conosco. E sempre quer o nosso bem, sempre vai nos levar por caminhos que a gente. E é isso que muitas vezes a gente não entende.